Mais uma pergunta. Para ser igreja, eu preciso ir à igreja? E aí, precisa ir à igreja para ser igreja? Fala isso, não. Diga aí, Você fala Dolly. tão bem. Engraçadinho, né? Gente, pelo amor de Deus, interpreta esse negócio direito. Eu vou falar. Você é a igreja. Porém, eu entendo que nós precisamos disso aqui. Isso aqui é comunhão, isso aqui é crescimento junto, é discipulado, é amar. Então, eu não consigo me enxergar fora da igreja sendo igreja. Porque para mim não faz lógica, não tem lógica. Né? Porque eu sou a igreja a partir do momento em que eu estou com ele, em que eu estou com ela. Né? Porque juntos estamos falando do amor de Deus. Então, eu acho que é sim algo necessário. Não estar nessas paredes, não por ser isso Mas aqui. conviver como mas igreja, conviver, né? ser pastoreado, ser cuidado, né? Ter comunhão Conviver com os com o irmãos. corpo. Aham. E esse convívio, não necessariamente, ele não quer dizer que você vai conviver com pessoas que você vai se dar bem, né? Acho que a grande pira de tanta gente estar desigrejada hoje, tanta gente verdade. perdeu o interesse em ir para a igreja, é porque ela chateou com alguém, ela chateou com um líder ou com alguma pessoa. Mas você vê, por exemplo, se a gente for seguir a risca, a gente tem que seguir como Jesus fazia. E Jesus ia para a sinagoga, mesmo com os mestres sendo um bando de hipócrita, ele falando que eles eram um bando de hipócrita, mas ele estava lá. Então, tipo, Cumprindo mesmo que a você obrigação não concorde, dele. você tem que ir de qualquer forma. Se todos fossem santos, já teriam sido arrebatados. Né? A gente está aqui para crescer junto. Exatamente. E, na verdade, muitas vezes é isso que a gente precisa, né, gente? Às vezes, eu lembro que uma vez eu comentando com uma amiga minha sobre uma prova que eu passei com uma pessoa, aí ela falou assim, Lívia, mas já reparou como que você se tornou melhor depois que você passou a conviver com tal pessoa? Aí eu analisei e falei, é mesmo, né? Então, e eu falo uma coisa para vocês, eu passei alguns meses no ano passado sem poder vir à igreja. Quando teve o primeiro decreto, né, da pandemia, e as crianças não podiam vir, eu não podia vir também. Eu passei vários domingos sem vir à igreja, gente, e foi horrível. Eu me sentia como se eu não fosse mais da igreja. Né? Então, é muito importante ir à igreja. Tá? Última pergunta. Tem muitas aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Como descobrir em qual ministério eu me encaixo? E aí também tem a pergunta, né? Como descobrir qual é o chamado de Deus para a minha vida? E uma outra pessoa perguntou, posso ter mais de um chamado? E aí, falando sobre chamado. Acho que o jeito mais fácil de você achar um ministério para você se encaixar é você entrar em todos. Aí você vai entrando, e aí aquele que você se sente mais apto, Literalmente. você fica. Se você tem energia para isso, faça isso. faça isso. Literalmente. Já passei por, acho que todos os ministérios da igreja. E é exatamente isso, Eu gente. também, Ana. E sim, gente. Dança, teatro, Sim, consolidação. tudo, gente, tudo. Tudo mesmo. Até limpeza eu já fiz. Isso aí. Tá? E, gente, você precisa ver aonde que você se identifica. Muitas vezes as pessoas ficam muito no banco, apenas vindo aos cultos, sentadinho ali, e não estão dispostas a se levantar. E, não, eu vou tentar fazer algo. Eu vou tentar descobrir aquilo que Deus quer que eu faça, né? Precisa se levantar da cadeira. E só de você se levantar e mostrar para Deus que você está disposto, Ele vai te direcionar para aquilo que Ele realmente te escolheu para fazer. E um detalhe sobre os ministérios da igreja, né? O seu trabalho nos ministérios é voluntário. Voluntário quer dizer que você faz de vontade própria. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente em ministério na igreja agindo como se fosse assalariado. E como se o salário fosse muito baixo ainda, né? E não fizesse por onde. Então, se você está agindo assim, sai fora, não é para você. Né? Porque é voluntário, você faz de vontade própria, você faz por amor, não é esperando receber reconhecimento de ninguém, porque é realmente um trabalho voluntário. Agora, como descobrir o chamado? E a gente pode ter mais de um chamado? E aí? A questão de como descobrir aquilo, né, que a Ana falou também. Às vezes a gente tem que correr atrás, né, e tentando, vendo o que dá. Mas às vezes Deus Agora, usa uma pessoas. grande confusão que as pessoas fazem: chamado não é ministério. Exatamente. Chamado não é ministério. O ministério, inclusive eu já preguei sobre isso, né? O ministério, ele é uma forma de você exercer o seu chamado. Por exemplo, a Plus não é meu chamado.
Meu chamado é pastorear jovens. Então, esse ministério, essa rede, é a forma como eu exerço o meu chamado na igreja. Né? E a gente pode ter mais de um chamado? Sim. Claro que pode. Sim, às vezes a pessoa, né, além de Multiforme graça de ministrar Deus, o né? evangelho, ela também ministra louvor, né? E às vezes essa pessoa também é boa no ensino. Então, assim, tem várias formas, né? Deus usa de diversas formas, como Ele quiser, quando Ele quiser, em hipóteses diferentes ou não. Lembrando que a gente tem um chamado universal, né? Que é Sim. para espalhar a palavra de Deus para ID, toda né? pessoa. O O ID. ID, né? De toda a terra e pregar o se você, evangelho. se você não encontrou ainda uma vocação, assim, algum ministério que você possa exercer, vai nessa até você encontrar algum que vai te encaixar. É test drive mesmo, né? Vai ter Tem um uma hora ministério que é muito bom, se chama Macaco Gordo. Gostei do nome. Macaco Gordo, quebra galho. Você vai quebrando galho em qualquer ministério. Ajuda até em tudo. você- Tem gente que é boa nisso aí, né? Nossa, antigamente, quando começou a igreja, eu e o Tiago, o pastor Tiago, a gente falava que a gente era do Ministério Macaco Gordo. Porque a gente fazia de tudo. Tinha pouquíssima gente na igreja, a gente tinha que fazer de tudo, gente. Então, a gente era do Ministério Macaco Gordo. Eu já fui da multimídia, nos primórdios da igreja. Quando não tinha data show. Era retroprojetor, eu tinha que A folhinha escrever. Aquela folhinha transparente. Eu lembro. Melhor parar.